Olá, meninos e meninas. A aula de hoje é conjunção. A gente já tem no site parte 1. A parte de hoje é a 2, são as conjunções subordinativas. Vamos lá ver então como é que a gente divide essas conjunções. Primeiro, conjunções subordinativas são aquelas que ligam orações subordinadas à sua principal. Ora, quando a gente falou de coordenadas, a gente pensa assim, orações coordenadas são orações iguais. Sujeito, verbo, complemento, mais sujeito, verbo, complemento. Elas têm uma estrutura equivalente, né? Independente entre si. Sintaticamente falando, semanticamente não, mas sintaticamente sim. Quando a gente fala de orações subordinadas, se uma é subordinada, tem que ter uma que é a principal, né? Existe uma hierarquia entre as orações. As conjunções, então, subordinativas, são as conjunções que vão ligar essas orações subordinadas a uma oração que é a principal, tá? Bom, então a gente vai ter essa estrutura de sujeito mais verbo e, por exemplo, né? Então, sujeito mais verbo vai estar faltando o complemento. E aí o complemento vai ser a oração subordinada. Por exemplo, a oração subordinada pode ser o sujeito também, enfim. Então, olha, sujeito mais verbo na oração principal. Aí a gente vai usar uma conjunção para ligar esse complemento aqui a essa estrutura aqui. Então, essa oração é a oração principal, essa partezinha aqui vai ser a oração subordinada. Ela é uma parte da maior. A maior a gente chama de oração principal. A menorzinha, que é uma parte só, pode ser um objeto direto, um objeto indireto, pode ser uma adjunta de nominal, uma adjunta de verbial. Essa vai ser a oração subordinada, tá? Aqui, por exemplo, eu coloquei um sujeito, um verbo e um complemento como oração principal e uma conjunção que vai ligar um adjunto adverbial a essa oração principal. Então, aqui não tem jeito, aqui só podem ser as orações adverbiais, serão sempre adjuntos adverbiais. Então, nós vamos trabalhar com as conjunções que ligam termos substantivos à oração principal, que são as conjunções integrantes, e as conjunções adverbiais que vão ligar as orações adverbiais à oração principal. Primeiro grupo, então, né, de conjunções é essa daqui, ó, as conjunções integrantes. As conjunções integrantes não têm sentido. O que e o se, que começam essas orações subordinadas substantivas, não tem sentido nenhum. Ou seja, elas não significam causa, tempo, consequência, restrição, explicação. Elas não significam nada. Elas têm o mesmo valor de uma preposição que começa, por exemplo, num objeto indireto, né? Aquela preposição, gosto de sorvete. Aquele de não acrescenta nada de sentido. A mesma coisa a conjunção integrante. Então, ó, a gente tem conjunção integrante, que e se, quando esse que e esse se começarem orações subordinadas substantivas. Ora, as orações subordinadas substantivas são orações que têm propriedades de substantivo. Então, se eu digo assim, eu quero água, quem quer alguma coisa, eu quero o quê? Água. Água é um termo substantivo, que vai ser um objeto direto, né? Complemento do verbo querer. Mas eu posso transformar esse termo substantivo em uma oração substantiva. Por exemplo, quero que você me traga água. Eu quero o quê? Alguma coisa, que você me traga água. É o mesmo raciocínio para eu quero o quê? Água. Então, o raciocínio sintático é exatamente igual. A diferença é que água é um substantivo simples e que me traga um copo d'água é um substantivo oracional. Ou seja, é uma oração subordinada substantiva, tá? É importante que vocês conheçam essa nomenclatura, não como uma simples decoreba da nomenclatura, mas saber o que cada uma dessas palavras significa na definição. Então, por que é oração? Porque tem verbo. Por que é subordinada? Porque ela é uma partezinha dentro da outra que é maior. Por que ela é substantiva? Porque ela tem propriedade de substantivo, tá? Tanto ela tem propriedade de substantivo que eu vou ensinar um macete para vocês. Toda oração subordinada substantiva
pode ser substituída por um pronome. Isso é regra. Por quê? Porque todo pronome acompanha ou substitui o substantivo. Então, se eu puder tirar a estrutura da oração e colocar um pronome no lugar dele, eu tenho certeza de que aquela oração é substantiva. Por exemplo, olha só, eu sei que vai chover. Eu posso pensar assim, eu sujeito, sei verbo, quem sabe sabe alguma coisa, então que vai chover é o objeto do verbo. Fácil. Mas eu estou na dúvida lá do verbo, o que eu posso fazer? Eu sei isto. Ó, eu sei isto. Sujeito, verbo, complemento. Então, é mais fácil ver a função sintática de um pronome do que de uma oração que às vezes é muito grande, né? Estou falando assim no sentido de visualizar. Então aqui é fácil, ó, eu sei isto, eu sei algo, eu sei alguma coisa, né? Um pronome qualquer. No que você conseguiu substituir, você já se deu conta de que a oração que você substituiu é uma oração subordinada substantiva. O isto, pronome, só substitui oração subordinada substantiva. E aí, se você confirmou que a oração é substantiva, como é que eu vou chamar esse quê? Conjunção integrante. Não pode ser outra coisa. Se a oração é substantiva, o que começa aquela oração é conjunção integrante. Tá? Como é que eu vou chamar, qual é a classe, a função sintática dessa oração? Se o isto seria um objeto direto, a oração vai ser objeto direto também. Aí a gente vai acrescentar lá substantiva, objetiva, direta, nesse caso aqui, tá? Agora, reparem que na oração principal eu tenho uma certeza do falante, eu sei, né? Então, essa certeza que existe na oração principal me leva para a conjunção que. Conjunção integrante que. Eu sei que. Eu quero que. Tá? Agora, se na oração principal houver uma dúvida, por exemplo, não sei. Se eu não sei, eu estou em dúvida. Aí eu não posso botar o que? Não faz nem sentido, a gente não faz isso no dia a dia. A gente não diria, não sei que vai chover, né? Pra gente é um enunciado de maluco, né? Não sei que vai chover. Naturalmente a gente faria como? Não sei se vai chover. Então, a dúvida constante da oração principal leva o falante a escolher o se como conjunção integrante. Então a gente vai pensar assim, a conjunção integrante começa sempre oração subordinada substantiva. Então eu tenho um que na frase, já sei que aquele que está começando uma oração substantiva. Como é que eu faço para ter certeza que ela é substantiva? Substituo aquela oração por um pronome. Se eu confirmar que a oração é substantiva, eu já sei que existem duas possibilidades de conjunção. O que que indica certeza, o se que indica dúvida. Tá? Então reparem, eu sei uma coisa, sei outra. Então se você pensou lá, a oração é substantiva, o que é conjunção integrante? Tudo bem. Se você identificou, a oração é o objeto do verbo, então a oração é subordinada, o que é conjunção integrante? Eu substituí a oração pelo isto, o que é conjunção integrante. Quer dizer, vários raciocínios levam a você pensar no que como conjunção integrante, já que basta você identificar que exerce uma função sintática de substantivo, ou que o pronome pode substituir o substantivo, ou que a oração é substantiva. Tá? Tudo isso consolida a escolha do que ou do se como conjunções integrantes. Tá legal? Bom, então, conjunção integrante, oração substantiva. Certeza que, dúvida, se. Fácil, né? Muito fácil. Vamos lá agora para as adverbiais. As adverbiais são conjunções que têm sentido, diferente daquele se e daquele que a gente acabou de ver, que não tem sentido algum. Aquelas conjunções apenas integram a oração principal, a oração subordinada. Elas fazem uma ponte, mais nada.
As conjunções adverbiais não. Repare que as conjunções adverbiais são extensões, ampliações dos adjuntos adverbiais. Ora, se eu tenho um adjunto adverbial de causa, eu tenho que ter uma conjunção com ideia de causa. Então, a conjunção, ela já vai trazer o sentido que a oração vai ter. Por isso, meninos, é fundamental conhecer os valores dessas conjunções. Vocês precisam gravar aí algumas conjunções para poder raciocinar no sentido, tá? Então, nós temos as orações causais, né? As conjunções causais, que começam as orações subordinadas adverbiais com o sentido de causa. Então, nós temos o que, o porquê, visto que, já que, uma vez que, porquanto, né? Tem uma porção de conjunções causais. Então, olha a frase: a menina dormiu porque estava cansada. Repare que existe uma relação de causa e consequência. A menina estava cansada e aí ela dormiu. Existe um fato. Tá? Lembram que a gente, quando vocês virem lá a parte de conjunções coordenativas, ou se vocês já viram, a gente tem na coordenada explicativa uma suposição. Aqui não. Aqui eu tenho um fato. A menina dormiu, a menina estava cansada, ou seja, ela estava cansada e esse fato gerou um outro fato, que o fato de ela dormir. Então, nós temos aqui relação de causa e consequência. Aconteceu, uma causa gerou uma consequência. Nesse caso aqui, essa oração, porque estava cansada, é uma oração subordinada adverbial causal, né? E esse porquê é a conjunção causal, ela que vai dar essa ideia. Já que estava cansada, uma vez que estava cansada, tá? Porquanto estava cansada. Essas conjunções todas se equivalem. As comparativas vão trazer a ideia da comparação, né? Então, como, mais do que, tanto como, menos do que, enfim. Então, a gente tem as comparativas. O menino trabalha como o seu pai. Então, o menino trabalha, olha, como o seu pai, a oração teria que vir até aqui. Mas aí vocês perguntariam, para ser oração não tem que ter verbo? Se tem que ter verbo, cadê o verbo do como o seu pai? Ora, se eu disse para vocês que como é uma conjunção, eu já estou dizendo também que conjunção começa orações. Então, mesmo que não tenha o verbo escrito, eu não posso achar que é um termo simples. Eu tenho que achar que é um verbo que está em elipse. Então, o que significa isso? É um verbo que não está escrito, mas ele está subentendido, porque ele é igualzinho o verbo da oração anterior. Reparem só, na oração anterior a gente tem o menino trabalha. Qual é o verbo? Trabalha. Na hora que você faz uma comparação entre orações, você vai comparar o quê? O verbo. Quando a gente faz uma comparação dentro de uma frase só, com um verbo só, a gente pode fazer comparação de adjetivos, né? Ele é mais alto que o pai. O alto aí está servindo para um, está servindo para outro. Mas você pode dizer, ele é mais alto do que o pai, é alto. Então, na verdade, sempre que tiver comparação com adjetivos ou com verbos, com orações, a gente sempre vai ter essa estrutura de período composto, tá? E a segunda oração dificilmente vai vir com o verbo escrito, porque a segunda oração vai vir com o mesmo verbo. Para evitar repetição, nós sabemos que uma estratégia da língua, para evitar repetição, não ficar o texto cansativo, é exatamente omitir a segunda palavra. Não há dúvida nenhuma de que o verbo que está sendo colocado aqui é o trabalhar. O menino trabalha como seu pai trabalha, não há dúvida alguma, porque a estrutura é uma estrutura de comparação. Eu coloquei o trabalhar entre parênteses exatamente por isso, tá? Porque ele pode vir escrito, mas na maior parte das vezes ele não vem escrito, não. O menino trabalha mais do que o pai. Então, se é tanto como o pai, mais do que o pai, menos do que o pai, não importa. É menos do que o pai trabalha, mais do que o pai trabalha, como o pai trabalha.
vindo escrito ou não verbo, são duas orações. Ah, não se esqueçam disso. É uma característica das orações comparativas o verbo vir subentendido, o verbo da segunda oração. As conjunções, então, são comparativas. As condicionais são aquelas que trazem uma condição, né? E aí entra a ideia da hipótese. Condição também não é fato realizado, condição é hipótese. Caso, se, uma vez que, sem que. Então, ó, se você começasse a estudar antes, já teria passado. Ou seja, caso você começasse a estudar antes, é uma hipótese, né? Não está concretizado, é uma hipótese. Mas você pode dizer assim, mas no fundo não é uma causa e consequência? Não, a causa e consequência só vai acontecer, a relação só vai acontecer se concretizar essa hipótese. Ou seja, como eu comecei a estudar antes, eu já passei no concurso. Aí a gente tem causa e consequência. Mas se nós tivermos apenas a ideia da hipótese, é condição, não é causa e consequência, tá? Então, esse se é uma conjunção condicional. Repara que o caso, mesma coisa, ó. Caso você estude, passará no concurso. De novo, a ideia da hipótese. Uma vez que você se prepare, será mais fácil. Então, se, caso, uma vez que, tudo isso daqui traz a ideia da hipótese, portanto, são todas ou as locuções, né, uma vez que e sem que, ou a conjunção sozinha, né? Vão ser condicionais, tá bom? Agora as concessivas. Embora, apesar de, posto que, isso daqui, gente, é algo que vocês têm que, assim, assimilar, bem assimilado. Posto que não é causal. Não é. Aí vocês vão dizer assim, mas todo mundo usa posto que como se fosse porque. Pois é, todo mundo doido está transformando essa conjunção em causal. Como vocês sabem, já falei várias vezes, né, nas outras aulas todas, tudo na língua em termos de variedade, é arbitrariedade e convenção. Então, sempre posto que foi concessivo, sempre posto que foi sinônimo de embora, sempre, tá? E aí, de um tempo para cá, década de 60 para cá, as pessoas começaram a usar posto que como se posto que fosse porque. Tem até um soneto do Vinícius de Moraes que diz isso, né? Que o amor é imortal, não é imortal, posto que é chama. Então, o próprio Vinícius de Moraes usa o posto que como se fosse porque. O amor não é imortal porque é chama, posto que é chama. Mas ele está usando de forma popular. Na norma culta, posto que não é porque. Posto que é embora. E isso, ó, chove em concurso. Porque todo mundo erra, claro. Então, prestem atenção. Posto que não é porque, tá? Posto que é embora. Então, ó, embora chovesse, fomos à praia. Posto que chovesse, fomos à praia. Conquanto chovesse, fomos à praia. É a mesma coisa. Mas não tem uma diferença de sentido? Não. É igualzinho, igualzinho. Prestem atenção. E reparem, todas essas formas das concessivas pedem o verbo no subjuntivo. Todas, tá? Conquanto chovia, não. Conquanto chovesse, posto que chovesse, todas as formas no subjuntivo, tá bom? As conformativas, agora, a gente precisa entender essa ideia de conformativa, porque as pessoas às vezes têm dúvida do que é essa ideia de conformidade, né? Uma coisa acontece conforme outra, né? A conformidade, ela traz a ideia de anterioridade. Existiu alguma coisa anterior, um combinado, um acordo, uma lei, uma regra, uma ordem. Existiu alguma coisa anterior que promoveu a feitura da outra oração,
né? Então, uma oração acontece conforme algo anterior já foi combinado, mandado, né? Acordado, enfim. Então, olha, fizemos o trabalho segundo combinamos com João. Então, havia uma combinação com João anterior e a pessoa fez o trabalho seguindo essa orientação do João. Então, essa ideia da anterioridade para fazer alguma ação é a ideia da conformidade, tá? Então, a gente tem o como. Isso é importante porque vocês já viram que o como aparece lá nas causais, aparece lá nas comparativas e aparece aqui de novo. Então, se a gente não tiver a certeza do que é conformidade, do que é comparação, do que é causa, a gente vai ficar maluco com esses comos, tá? Então, como, conforme, consoante, da mesma maneira que, segundo, né, que, etc. O segundo, né, o conforme. Então, fizemos o trabalho segundo combinamos com João, tá aqui, ó, tá? Fizemos o trabalho conforme combinamos com João. A ideia de conformidade fica mantida. E não adianta dizer assim, é só substituir pelo conforme que é conformativa. Porque como as pessoas usam posto que como porquê, por que não vão usar o conforme como comparação? Fácil. Então, pensem na questão da anterioridade. As consecutivas trazem ideia de consequência, tá? Então, que, de modo que, de forma que, de novo a ideia da causa e da consequência. Só que agora a causa está na oração principal, a oração subordinada é a consequência. Lá nas causais, a consequência estava na oração principal e a oração subordinada era de causa. Agora inverteu. Então, olha, estudei tanto que fiquei com dor de cabeça, tá? Então, a gente tem aqui a oração principal, que é estudei tanto, e a oração subordinada, que é que fiquei com dor de cabeça, tá? A causa, estudei tanto, gerou como consequência a dor de cabeça. Esse que, então, é uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Ela introduz uma oração adverbial de consequência. Tá legal? O que mais? As finais. Finais trazem uma ideia de finalidade, tá? Finalidade, objetivo, alguma coisa que se quer alcançar. Para quê? A fim de quê? Por quê? Esse porquê é um porquê interessante, porque é um porquê antigo. Ele hoje em dia quase não se usa mais. Mas vocês pegam uma prova de concurso com um texto, sei lá, de um Euclides da Cunha ou de um Rui Barbosa, ou de um Machado de Assis, de um autor do começo do século XX, vocês podem tranquilamente achar um porquê com ideia de finalidade, que hoje é raro, mas era comum naquela época. E aí, se você automatiza porquê é causal, pronto, você marca a opção errada. Então, antes de automatizar o porquê causal, lembrem-se de que a gente pode ter um porquê que é de finalidade. Então, olha só, estudo para passar no concurso, com essa finalidade. Pronto, é uma conjunção subordinativa adverbial de finalidade. Estudo a fim de que passe no concurso. Estudo porque passe no concurso. Reparem que o verbo é diferente. Não é estudo porque preciso, é estudo porque passe. Pede o subjuntivo. Então, esse porquê aqui é um porquê diferente do outro, né? Do porquê causal. Mas vocês têm que prestar atenção para não se embolarem com ele, tá? Então, esse porquê é igualzinho para que, igualzinho a fim de que, tá? As temporais são muito fáceis, trazem a ideia de tempo. Então, quando, logo que, assim que, mal fiz isso, né? Ele saiu quando cheguei. Pronto, essa minha oração aqui é uma oração subordinada adverbial temporal. Quando cheguei, alguma coisa aconteceu. A gente poderia dizer assim, ele saiu às 11 horas da noite. Eu cheguei às 11 horas da noite. Às 11 horas da noite é um tempo, né?
Mas eu posso não querer registrar o número e dizer apenas isso. Ele saiu quando cheguei. Quando cheguei é uma oração responsável por dizer o tempo. Então é uma oração subordinada adverbial temporal. O mesmo nome da conjunção. Conjunção subordinativa adverbial temporal. Mesma coisa. Estudar conjunções é estudar orações, tá? Mal cheguei, ele saiu. Então, mesma coisa, ó, mal. Ah, mas mal não pode ser advérbio? De modo? Pode. Eu passei mal depois do almoço. Esse mal é advérbio. Agora, mal começando oração, mal cheguei, esse mal é conjunção, tá? Então, prestem atenção, porque uma mesma palavra pode ter classes gramaticais diferentes. Esse mal aqui não é advérbio. Esse não é eu cheguei mal. É mal cheguei. É nesse tempo. Então, é conjunção, tá? E a gente tem, para terminar aqui, as proporcionais. As orações proporcionais, as conjunções proporcionais, elas trazem a ideia exatamente da balança, da proporção, né? Quanto mais uma coisa acontece, influencia na outra, de maneira positiva, de maneira para aumentar, de maneira a aumentar, de maneira a diminuir, enfim, proporção mesmo. Quais são as outras conjunções? Na verdade, são locuções conjuntivas também proporcionais. À medida que, a proporção que, quanto mais, quanto menos, quanto mais, quanto mais, tá? Olha só, à medida que estudo, aumento o meu saber. Então, olha aqui. À medida que estudo, oração subordinada adverbial proporcional. Então, à medida que vai ser uma conjunção proporcional, adverbial proporcional. O aumento do meu saber é a oração principal. Quanto mais estudo, mais aumenta o meu saber. Repara, uma coisa, a ação de estudar, interfere diretamente na quantidade, na intensidade do saber. E aí, essa influência de intensidade que uma oração tem a respeito da outra é o que a gente chama de proporção. Tá bom? Continuando. Agora a gente tem um assunto que é interessantíssimo, que é esse aqui, ó, polissemia das conjunções subordinativas. Várias conjunções têm vários significados, a gente já falou sobre isso, né? Então a gente não pode automatizar o sentido das conjunções, como a gente já falou por aquele porquê. Então eu vou mostrar o que é principal para vocês saberem. Então olha só, o se, esse se aqui. O se pode ser uma porção de coisas, mas os mais recorrentes, os sentidos mais recorrentes, são o se, que é condicional, podendo ser substituído pelo caso. Então, olha, se tudo correr dentro do previsto, viajaremos amanhã. Repararam que é uma hipótese? Caso tudo corra dentro do previsto, viajaremos amanhã. Essa ideia da hipótese nos leva para que sentido? Condição. É uma condição para que aquilo aconteça. Qual é a condição para viajarmos amanhã? Tudo correr dentro do previsto. Então, o se aqui é uma conjunção subordinativa adverbial condicional. Diferente desse outro aqui, ó, desse outro se. Se nós nos gostamos, por que nos separarmos? Então, já que nós nos gostamos, porque nós nos gostamos, não há motivo para nos separarmos. Pronto. Então, esse se aqui não é uma hipótese, é uma afirmação, é uma causa. A gente não vai se separar porque nós nos gostamos. A diferença é que existe uma pergunta. E aí, a pergunta faz uma estrutura diferente na frase, mas a ideia de causa está aqui, tá? Aqui não tem ideia de hipótese, aqui a ideia é de causa. Então, ó, pode substituir o se pelo caso, é condicional. Pode substituir o se pelo já que, é causal. E, finalmente, pode substituir o se. Pode substituir o se pelo quando, é temporal, porque quando é temporal, na maior parte das vezes. Então, se fores ao cinema, avisa-me. Quando fores ao cinema, avisa-me. É claro que a gente pode ter um contexto que seja uma hipótese. Você nunca vai, caso resolva ir, me chama, né? Então, se for o contexto assim, tudo bem. Se não quando você for, me chama. Você vai sempre, quando for, me chama.
aí é tempo, tá? O sem que pode ser duas coisas. O sem que pode trazer a ideia de condição. Então, olha, sem que estudemos, não passaremos no concurso. Ou seja, se não estudarmos, não passaremos. Então, esse sem que, se ele tiver a ideia de condição, ele vai poder ser substituído por caso não, porque sem que é negativo, tá? Como condição, se que é negativo. E aí eu não posso colocar caso estudemos, caso não estudemos, não passaremos no concurso, tá? Sem que é a mesma coisa que caso não, ok? E esse outro sem que é concessivo. Sem que estudássemos, passamos no concurso. Quer dizer, obra, né, miraculosa. Então, sem que estudássemos, embora não estudássemos, né, apesar de não estudarmos, passamos no concurso. Então, a ideia de concessão, sempre somando não, porque sem que é negativo. Tá legal? Outro. Então, já fomos para o C e fomos para o sem que, né? Agora nós vamos para o à medida que. Proporção, gradação com na medida em que causa. Reparem que aqui não é igual, que antes era igual. Sem que, C. Aqui não é igual, mas é muito parecido, né? São parônimos, são locuções parônimas, são muito parecidas. Aí a gente tem à medida que. Olha como isso é parecido com na medida em que. É muito parecido, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque o que mais as pessoas fazem é confundir uma coisa com a outra, e aí nessa confusão, achando que tudo é igual, volta e meia aparece em concurso afirmação como a locução à medida que poderia ser substituída pela locução na medida em que, sem alteração semântica. E tá errado. Porque à medida que, a ideia é de gradação, é de proporção. E o na medida em que, a ideia é de causa. Então, se eu digo assim, à medida que envelheço, meus cabelos ficam brancos, a ideia de gradação é, eu envelheço um bocadinho, o cabelo fica um bocadinho branco. Eu envelheço mais um bocadinho, o cabelo fica um bocadinho mais branco, né? A ideia da gradação. E aqui, quanto mais envelheço, mais meus cabelos ficam brancos. Existe a ideia da proporção, né? Agora, na causa não. Na causa não tem proporção. Na medida em que envelheço, meus cabelos ficam brancos. Ou seja, meus cabelos ficam brancos porque eu estou envelhecendo. Não interessa dizer de um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. Interessa dizer a causa do cabelo branco, a idade. Pronto, acabou. Porque envelheço, meus cabelos ficam brancos. Pronto. Tá? Então, muito cuidado com a medida que e na medida em que, porque eles são muito parecidos. E aí, volta e meia, cai em concurso. E, finalmente, o como, né? Pra gente terminar a aula de hoje. Que a gente já falou ali, ó. Fiz tudo como você mandou. A ideia da conformidade, porque alguém mandou e você fez daquele modo, né? Então, fiz tudo conforme você mandou. A ideia de conformidade é uma ideia de anterioridade, tá? Na comparação, que também tem como, o verbo logo some. Fiz tudo como você fez. Ó, fiz tudo como você. Pronto, o verbo vai sumir, porque é o mesmo verbo. Ah, mas por que isso daqui não é conformidade? Porque não tinha uma coisa anterior. A ideia aqui é de comparação. Repara que o verbo é igual. Ó, fiz e fez. Aqui não, aqui é fiz e mandou. Quando os verbos forem diferentes, a ideia é de conformidade. Quando os verbos forem iguais, tanto que você pode colocar em elipse o verbo fica subentendido, a ideia é de comparação. E o como, que pode significar por quê. Como você é meu chefe, fiz o que mandou. Quer dizer, porque você é meu chefe, fiz o que mandou. Então, são expressões, são frases muito semelhantes, mas que têm os sentidos diferenciados. A conformidade com o sentido de alguma coisa que foi prescrita anteriormente para ser cumprida. A comparação, que faz a comparação entre verbos iguais, entre ações iguais. E a causa, que vai gerar a consequência. Tá bom? Então é isso, meninos. Muita coisa para estudar aí de conjunções. Mandem brasa. Até já!